Você está indo ao supermercado para comprar alguns itens pequenos. O caixa de autoatendimento é muito mais rápido do que esperar que as pessoas passem os itens de seus enormes carrinhos de compras. Mas a voz alta da máquina, dando os comandos o tempo todo, tira toda a graça dela. Pois eu tenho uma boa notícia para você. Você pode desativá-la. Dê uma olhada mais de perto na tela. Você provavelmente verá um botão de volume na parte inferior. Use o dedo para silenciar a voz educada e irritante de uma vez por todas. No entanto, nem todas as máquinas têm essa opção oculta, mas definitivamente vale a pena conferir. Normalmente, o frasco de óleo de cozinha tem essa estranha tampa interna. A maioria das pessoas remove toda a camada superior e a joga fora, mas na verdade, há uma maneira melhor de usá-la. Vire a parte removida de dentro para baixo e coloque-a no gargalo. Ficará ótimo para servir e você nunca mais vai derramar mais óleo do que queria na sua salada. Planejando um piquenique com seus amigos ao ar livre? Esqueça a cesta de piquenique clássica. Todos nós erramos. Não é preciso de uma cesta, e sim de um balde. Sim, é muito melhor colocar suas coisas de piquenique em vários baldes. Isso ajudará a distribuir uniformemente o peso entre todos os convidados. E quando encontrar um bom local para o seu piquenique e pegar todas as coisas, vire os baldes e use-os como banquinhos. Quando a comida acabar, coloque os baldes um dentro do outro para economizar espaço no caminho de volta para casa. Sua torrada está queimando e você não tem um pecador à mão? Pegue 2 garfos idênticos, junte-os dente com dente, prenda-os firmemente com elástico e voilá, seu pegador está pronto. Você já se perguntou para que serve aquele fundo duplo embaixo da tampa de Nutella? Só há uma maneira de descobrir. Aqui está um pote novo de Nutella. Vamos remover o círculo de papelão branco e, em seguida, retirar o papel alumínio. Surpresa! Deve ter uma pequena faca para cortar a cobertura dourada. Agora você sabe como ter acesso ao seu prazer de culpado favorito sem arranhar as mãos. Não jogue fora o pote de vidro depois que a Nutella terminar. Ele pode se transformar em um porta-velas ou uma lanterna. Lave-o, pinte-o do seu gosto, adicione algumas decorações ou escritos. Cole uma fita decorativa ao redor do gargalo. Coloque uma vela ou um cordão de luzinhas em seu interior. Ninguém vai adivinhar que era um pote de Nutella. Será segredo. Você já se perguntou por que os biscoitos tipo coquetel têm tipo uma serrinha na borda? Você pode usá-los como uma faquinha para queijo e produtos macios semelhantes, como pepino, presunto e assim por diante. Basta rolar o biscoito como se fosse um pequeno cortador de pizza e pressionar. Agora, todos os ingredientes se encaixam perfeitamente no seu biscoito. Aproveite o seu lanche. Você também tem uma daquelas assadeiras velhas que nunca usa, mas ainda hesita em jogar fora? Tenho boas notícias. Você pode reciclá-la e fazer uma linda moldura para uma pintura ou quadro. Existem 2 maneiras de fazer isso. Desengordurar a superfície da sua forma e colar a imagem na parte de dentro da forma. Nesse caso, a moldura ficará para frente. Ou você pode virar a forma de cabeça para baixo e utilizar o fundo dela com as bordas escondidas atrás. Pendure essa peça em uma parede ou coloque-a em uma prateleira. E fique à vontade para usar tinta metálica para deixar sua moldura de uma cor bacana. Uma tábua de corte velha pode ser uma ótima moldura para um espelho. Use fita dupla face para prender o espelho correspondente à superfície da sua base. Certifique-se de que o espelho esteja firmemente colado. E agora, você pode pendurá-lo na parede usando a alça da tábua ou colocá-lo em um armário e apoiá-lo na parede. Não se esqueça de lavar e secar a tábua antes de começar esse trabalho. Não queremos que o espelho fique cheirando a peixe. Outra super utilidade para uma tábua de corte é manter os fios desembaraçados. Enrole cordões de luzinhas em torno de uma velha tábua de madeira e guarde no armário. Na próxima temporada de festas, você terá tudo organizado e completamente desembaraçado. O secador de cabelo pode ser um ótimo mini aspirador de pó quando você precisar de uma limpeza de emergência. Corte uma garrafa de plástico e seque-a. Coloque uma camada de tecido na ventoinha do secador e posicione-a na parte inferior da garrafa de plástico. Fixe a garrafa e prenda ao secador de cabelo usando adesivo. Ao acioná-lo, você estará pronto para limpar a sujeira. Você pode usar uma grelha de fogão a gás retrô para pendurar suas plantas de dentro de casa. Fixe-a na parede com parafusos ou pregos. Agora, você já pode pendurar vasos de flores, cordões de luzinhas e quaisquer outros itens de decoração. Se a cor da grelha do seu fogão não combinar com a sua decoração, você sempre pode consertar isso usando tinta spray. Hashis e palitinhos de sorvete também podem se transformar em um lindo painel que vai decorar sua casa. Cole as bordas para formar uma grade. Você também pode formar o seu nome ou qualquer outra palavra que queira com os palitos. Em seguida, envolva a grade com luzinhas e decore seu ambiente. Não jogue fora o papel alumínio amassado, pois ele pode ajudar a abrilhantar o seu dia.
Junte bolas de papel alumínio idênticas e colhe-as sobre um vidro, uma moldura de espelho ou até mesmo um livro, e sua vida ficará imediatamente mais glamurosa. Se você precisar afiar sua tesoura cega, pegue papel alumínio e amasse fazendo uma bola. Afie bem as pontas da tesoura nessa bola de alumínio. As garrafas de refrigerante sempre têm um espaço entre o líquido e a tampa. Isso acontece porque essas bebidas contêm dióxido de carbono. Esse gás pode se expandir se a garrafa for aquecida. Se não houver nenhum espaço de ar na garrafa, ela se quebrará devido à pressão crescente em seu interior. Além disso, quando você abre a bebida, os gases saem em forma de bolhas, e é provável que a bebida transborde. O espaço também ajuda com esse problema, exceto se você a sacudir antes e então abrir. Não, eu nunca fiz isso. Há sons que a maioria das pessoas não suporta, como o som de uma unha no quadro negro ou alguém arranhando uma janela. Esse ruído irrita a amígdala. Essa é uma pequena parte do seu cérebro que controla suas emoções, incluindo o medo e os instintos de sobrevivência. Alguns queijos têm buracos. Eles são chamados de olhaduras. Esses buracos são feitos por bactérias utilizadas no processo de produção. Quando o queijo está quase pronto, essas bactérias liberam dióxido de carbono, e esse gás forma bolhas que mais tarde se tornam as olhaduras do queijo. Viu só? Os gatos derrubam coisas diferentes por causa de seus instintos de caça. Seu gato está simplesmente verificando se a coisa está viva ou não. Ou pode estar querendo a sua atenção. Os gatos são espertos e sabem que os humanos veem muito rápido quando algo é quebrado. Quando a massa da pizza está pronta, ela é girada manualmente no ar. Este processo remove caroços e sua forma circular. É mais conveniente assar uma pizza redonda, assim ela fica aquecida por igual. Além disso, é mais fácil cortar uma pizza redonda em partes iguais. Há relatos de chuvas de sapos, peixes e outras coisas incomuns que datam de civilizações antigas. Ventos fortes, como os de um tornado ou furacão, às vezes ficam tão fortes que podem levantar um cardume de peixes ou sapos e chover em algum lugar a quilômetros de distância. O relâmpago nunca é um triângulo, linha reta ou círculo. Sempre tem a forma de zigue-zague. O relâmpago é uma corrente elétrica e sempre segue o caminho de menor resistência. O ar é irregular, contendo partículas de poeira, gases e outras substâncias. O relâmpago apenas busca o melhor caminho. As flores têm cores diferentes devido aos pigmentos de cor que contêm. Mas existem outros fatores, por exemplo, a quantidade de luz que recebem enquanto crescem, ou a temperatura do ambiente ao seu redor. Até o nível de pH do solo pode ter impacto na coloração das flores. Ao inclinar a cabeça, os cães tentam entender corretamente tudo o que você está dizendo. É a maneira de ajustar seus ouvidos aos sons que ouvem. Também pode ser uma forma de demonstrar empatia ao proprietário, ou eles têm algo preso lá. Cócegas podem causar um reflexo de riso, mas nada vai acontecer se você fizer cócegas em si mesmo. Isso porque não tem um elemento surpresa. Seu cérebro sabe o que você vai fazer. Códigos de barras aceleram o processo de compra. Se um código de barras consistir em 12 dígitos, o da extrema esquerda é um identificador do sistema. Por exemplo, 2 significa que é um item pesado aleatoriamente. 3 é usado para produtos relacionados à saúde. Os próximos 5 dígitos identificam o fabricante. E os 5 seguintes são o número do produto. O último é o dígito de verificação. Os scanners precisam disso para ter certeza de que leram o código corretamente. A canção certamente ficará grudada na sua cabeça se for simples, o texto for repetitivo e curto e o ritmo fizer você se mover. Outra razão pela qual você pode ter uma música grudada no seu ouvido é que você escuta com muita frequência e seu cérebro pode detectá-la facilmente. Os marcadores de texto são preenchidos com uma tinta fluorescente semitransparente especial que pode brilhar com pouca luz. Tons de amarelo e verde claro são os mais populares porque não impedem que você veja o texto após a fotocópia em preto e branco. As fotocopiadoras percebem as marcas amarelas e verdes claras como muito claras e não as imprimem. Com a idade, seu cabelo perde a cor natural. Isso acontece porque a queratina recebe menos pigmento. À medida que as pessoas envelhecem, as células pigmentares dos folículos capilares desaparecem gradualmente e o cabelo fica grisalho. Algum tempo passa e nenhum pigmento é produzido. É quando o cabelo fica branco. As árvores param de crescer em uma certa idade. Pode ser porque, quando uma árvore atinge uma altura particular, fica difícil para ela puxar a água do solo. Após absorver a água, ela precisa bombeá-la até o topo, e é aí que a gravidade entra em ação. Algumas árvores, como o baobá, começam a crescer para os lados em vez de verticalmente quando atingem sua altura total.
Seu próprio corpo faz as picadas dos mosquitos incharem e coçarem. O mosquito rompe a sua pele. Seu sistema imunológico percebe a saliva do inseto como uma substância estranha. Portanto, começa uma reação especial para expulsar o intruso do seu corpo. Um composto produzido pelo sistema imunológico, chamado histamina, faz com que o sangue flua mais rápido ao redor da área picada. E isso causa o inchaço. A histamina também envia um sinal para os nervos mais próximos, o que faz a picada coçar. Os gansos geralmente voam em uma formação em V para conservar energia e garantir que nenhum dos membros de sua equipe se perca. Você não pode cantarolar com a boca fechada enquanto segura o nariz. Confie em mim. Enquanto você faz isso, respira o ar. Mas quando sua boca e seu nariz estão fechados, o ar não consegue escapar. O máximo que você consegue cantarolar assim é 2 segundos. Depois, terá que abrir a boca e recuperar o fôlego. Os trabalhadores da estrada e da construção geralmente se vestem de laranja, porque o tom laranja vivo é visível mesmo com mau tempo. É a cor mais eficaz para atrair a atenção e alertar as pessoas. Não é de se admirar que muitos coletes de segurança e cones de trânsito também sejam laranja. Moedas perfeitamente redondas dos dias modernos costumavam ter formato aleatório ou não tinham forma alguma no passado. Mas pessoas desonestas roubavam metais valiosos dos quais as moedas eram feitas, lascando seus cantos. Claro, era ilegal. Para evitar esse tipo de fraude, foram inventadas as moedas redondas. Depois disso, ficou imediatamente óbvio quando as moedas eram alteradas. Em um supermercado, você passa por uma prateleira com ovos e tenta decidir quais os melhores, os brancos ou os vermelhos. Praticamente não há diferença entre eles. A cor depende da raça da galinha. Essa ave produz 2 pigmentos de cor diferente. Você pode pegar qualquer um, porque os componentes nutricionais dos ovos são quase os mesmos. Então, o que veio primeiro? O ovo vermelho ou o ovo branco? Você precisa usar apenas uma quantidade de pasta para escovar os dentes, do tamanho de uma ervilha. Mas os anúncios mostram que é preciso cobrir toda a escova com pasta, como uma estratégia de marketing. Os fabricantes querem que você compre um novo tubo mais rápido. Um avião deixa linhas brancas para trás no céu, graças à condensação de dióxido de carbono, vapor e queima de combustível. Sabe o vapor que sai da sua boca no inverno? O mesmo princípio funciona aqui. É sempre gelado na altitude que os aviões voam. Gases de ar quente são expelidos das turbinas. Quando colidem com o ar frio, são criadas linhas grossas de vapor. Os chapéus grandes dos cozinheiros indicam seu status na cozinha. São como os saltos altos. O chefe usa o mais alto. Graças a isso, é fácil encontrá-los entre a equipe. O número de dobras significa o número de maneiras diferentes que ele consegue cozinhar um ovo. É claro que as cozinhas modernas não usam mais essas tradições, mas um chapéu ainda é obrigatório. Graças a ele, não cai cabelo na comida. Ainda bem. Os médicos usam toucas pelo mesmo motivo, para evitar que os cabelos caiam na sopa de um paciente durante a cirurgia. Na verdade, não existe sopa na sala cirúrgica, claro. Eu inventei isso. São instaladas câmeras em lojas, bancos e hospitais para monitorar tudo. Se algo acontecer, você pode chamar a polícia ou os socorristas. As câmeras realmente ajudam a resolver muitos problemas. Então, por que elas não são instaladas em aviões? A tripulação mantém a ordem lá dentro. Mas a equipe não pode fazer nada se algo sério acontecer. Além disso, não há para onde correr no avião. Durante o voo, as câmeras são inúteis. E após o pouso, espera-se que as palavras dos passageiros funcionem no lugar das câmeras. Então, se esse equipamento não ajuda, por que gastar dinheiro com ele? Quase todos os hotéis têm lençóis brancos. Eles escolhem essa cor especificamente para mostrar o quanto cuidam da limpeza. Quanto mais brancos e brilhantes são os lençóis, mais luxuoso o hotel parece. É muito mais fácil ver sujeira e manchas na roupa de cama branca. É como uma prova de que você fez check-in em um quarto limpo. Já se perguntou por que o mouse do computador é chamado assim? Em 1968, Douglas Engelbart, do Stanford Research Institute, introduziu o dispositivo. Ele não conseguia se lembrar por que era chamado assim. A razão foi provavelmente porque este pequeno dispositivo com um fio realmente se parece com um rato com cauda. A gasolina parece um arco-íris em uma poça porque não consegue se misturar com a água, então é formada uma membrana fina sobre ela. Quando a luz reflete nela e na água ao mesmo tempo, tem-se um arco-íris. Os ímãs são produzidos em forma de ferradura porque isso aumenta a força magnética. As cores também importam.
A parte azul indica o Polo Sul, a vermelha o Polo Norte. Os dois polos funcionam simultaneamente e aumentam a força de atração. O sinal de não perturbe na porta do seu quarto de hotel não é uma garantia de que ninguém vai entrar. É apenas um pedido de privacidade. Funcionários e equipe de limpeza têm o direito de entrar se suspeitarem que algo está errado, especialmente se você não remover o sinal por 24 horas. Por que os ponteiros dos relógios andam para a direita? O sol é a principal razão. Nos tempos antigos, quando as pessoas inventaram o relógio de sol, a sombra solar se movia para a direita no hemisfério norte e para a esquerda no sul. Relógios mecânicos foram inventados pela primeira vez no hemisfério norte, então a direção dos ponteiros sempre foi para a direita. Ou, como dizemos agora, para o sentido horário. Os diamantes têm formas tão simétricas para mostrar seu brilho. Quando brutas, as pedras preciosas não são tão bonitas. Elas passam por vários estágios de corte até que se tornem peças elegantes. A maioria tem uma forma redonda com cantos ligeiramente pontiagudos. Diamantes brilham mais nessa forma. Por que há 2 buracos no soquete? O orifício esquerdo é neutro, o direito é quente e o do meio é o fio terra. A eletricidade precisa fluir através da corrente, que passa pelo orifício quente, vai pelo carregador do seu telefone, por exemplo, e depois passa pelo orifício neutro. Já se perguntou para que serve aquele pequeno bolso no seu jeans? As pessoas costumavam usar relógios em correntes. Esse pequeno bolso foi feito para carregá-los. Agora, quase ninguém usa esse tipo de relógio, mas o bolso permanece. Você pode guardar algo pequeno como um anel lá dentro. O palito de pirulito tem 2 buracos por um bom motivo. Quando a cauda quente é colocada no palito, o líquido flui através dos furos. Isso ajuda a segurar o pirulito firmemente no palito quando estiver completamente solidificado. A tampa da caneta também tem 2 pequenos orifícios. Isso foi feito para que você não sufoque se engolir acidentalmente a tampa. Isso é bom. Mesmo assim, mantenha a tampa fora da boca. Por que as pessoas começaram a usar gravata? Tudo isso remonta à Europa do século XVII. A gravata foi inventada para apertar o colarinho. Isso protegia os soldados do vento frio soprando em seus pescoços. Mas o rei Luís XIII gostou tanto desse elemento de roupa que o tornou um acessório indispensável para reuniões reais. Aquele pedacinho de tecido que vem preso às suas roupas novas, geralmente com um botão, não é para remendar a peça em caso de emergência. Você deve usá-la para testar o tecido e checar se ele desbota ou mancha antes de lavar a peça inteira e eventualmente danificá-la. A gaveta que fica na base de alguns fogões é usada para manter a comida aquecida quando você estiver dando uma festa e precisar preparar vários pratos. O que estiver assando no momento passará o calor para o que está dentro desse compartimento. Caso você nunca saiba a quantidade certa de massa que deve colocar para cozinhar, use o furo do meio da sua concha de macarrão como referência. Lá, cabe exatamente uma porção de alimento seco. E quando estiver pronto, você pode usar a concha para servir, como sempre faz. Aqueles espaços grandes entre o piso e as portas dos sanitários públicos servem para fazer você se sentir desconfortável e sair de lá mais rápido. É também mais fácil limpar esses espaços e mais seguro, caso aconteça alguma emergência. A película que fica debaixo da tampa da garrafa de refrigerante está lá para manter a bebida gaseificada. A tampa impede que o líquido vaze e a película prende os gases lá dentro. Não tente limpar seus calçados com as escovas da escada rolante. Elas estão lá para demarcar as bordas dos degraus. Se você se aproximar demais da borda, corre o risco de prender os cadarços ou roupas largas no espaço entre os degraus e a parede. Quando sentir a escova roçando em sua perna, afaste-se mais para o meio. Há várias teorias que explicam por que o rei de copas é o único que não tem bigode. Dizem que ele foi feito inspirado em um poema, no qual um rei tinha 4 filhos e só um deles andava sempre com a barba feita. E o monarca o deixou sem herança alguma. Outra teoria diz que o bigode se perdeu na reprodução do design original por causa de um erro. Pode também ter sido uma forma de mostrar que ele é mais honesto e nobre que os demais reis. O as de espadas é maior e mais decorado do que os outros por causa das leis de impostos introduzidas na Inglaterra. No século XVII, os fabricantes de baralho tinham que pagar as famosas taxas de selo. Eles colavam o selo na carta mais valiosa do baralho para mostrar que pagaram a tal taxa. Mesmo depois desse imposto ter sido cancelado, a tradição continuou.
Um galão consegue proteger o conteúdo mesmo nas estradas mais acidentadas. A alça tripla dele foi feita para distribuir o combustível de forma igual quando duas pessoas estiverem carregando o objeto, com uma mão em cada alça. Se fizer isso sozinho, use a do meio para ficar mais fácil. A alça que fica na parte de trás do tênis serve para ajudar a calçá-lo com mais facilidade. Puxe-a para cima quando estiver tentando colocar o calcanhar no calçado. Você também pode usá-la para pendurar as botas em um gancho para secar após a lavagem. Ou passar os cadarços por ela para prendê-los nos tornozelos. A maioria dos zíperes tem uma pecinha que impede que você passe vergonha. Para ajudá-lo a travar, não deixe o deslizador virado para cima. Ele trava automaticamente quando puxado para baixo. A fita do pacote de discos de algodão serve para pendurar a embalagem. Rasgue a linha perfurada que fica na base do pacote para tirar os discos com mais facilidade. As cerdas azuis sinalizam a hora de trocar de escova de dentes. Quando elas desbotam, é preciso comprar outra. Quando comprar um carro novo ou alugar um para viajar, aquela setinha que fica no painel, perto do ícone da bomba de gasolina, o ajudará a poupar tempo. Ela indica de que lado do veículo fica o tanque. Você não precisa rasgar uma das pontas dos sachês de sal ou de açúcar. Tente abri-los pelo meio. Além de ser mais fácil, a mesa ficará com menos pedacinhos de papel. As garrafas têm gargalos compridos para que você aprecie sua bebida gelada. Segure a garrafa pelo gargalo, em vez de pela base, e a mágica acontecerá. O mesmo se aplica a óculos sofisticados. Segure-os pelas hastes, para não aquecê-los com a mão. As maçanetas geralmente são feitas de latão, bronze ou liga de cobre para proteger as pessoas das bactérias. Esses materiais têm o superpoder de eliminar os germes por conta própria em poucas horas. Você pode usar as alças que ficam nas laterais do carrinho de compras para organizar melhor suas coisas. Pendure seu casaco ou uma sacola com itens delicados, como ovos ou pão ali, e pronto. Seu casaco não vai amarrotar e os ovos não quebrarão. Gire o anel da sua latinha de refrigerante e passe o canudinho através do furo que fica na ponta. O compartimento com formato oval, que fica debaixo da tampa do tic-tac, está lá para facilitar a retirada de uma bala por vez. Os fones de ouvido têm furos no fundo para deixar o ar circular para cima e para baixo pelos alto-falantes. Isso melhora a qualidade de som e as frequências mais baixas, tornando o som de baixo mais profundo. As linhas pretas da bola de basquete estão lá para tornar o jogo mais fácil. Na verdade, elas são sulcos que ajudam o jogador a pegar a bola. O controle é muito importante para o atleta se movimentar pela quadra enquanto quica a bola e as linhas auxiliam a pegá-la melhor. Também permite virá-la para qualquer direção, já que está na mão. Não daria para fazer isso com uma bola lisa. A porta do micro-ondas parece ser totalmente preta quando o aparelho não está sendo usado, mas assim que você o liga, dá para ver o que está lá dentro. O vidro não é preto, é um comum com uma pintura especial, que prende toda a energia das micro-ondas lá dentro. Não jogue fora aqueles sachês de gel de sílica que vem dentro de bolsas, calçados e muitas outras coisas novas. Esse gel absorve o excesso de umidade. Alguns sachês podem salvar seus sapatos após andar com eles na chuva. A espuma de banho tem uma função importante além do cheirinho delicioso. Ela ajuda a regular a temperatura da água e a mantém perfeitamente aquecida por mais tempo. Mas isso só funciona em banheiras acrílicas. As de metal perdem calor rapidinho, mesmo com a espuma. Os biscoitos água e sal têm furinhos para impedir que rachem e quebrem enquanto assam. Se esses buraquinhos não existissem, o vapor se acumularia dentro dos biscoitos e os fariam desmanchar. Dê uma olhada em uma garrafa de refrigerante e você notará um disco dentro da tampinha dela. Isso ajuda a vedar o líquido e o gás da bebida, impedindo que ela fique choca. O gargalo longo da garrafa de refrigerante foi projetado assim para que as pessoas segurem ali. Dessa forma, o calor da mão aquecerá apenas a parte superior da garrafa, em vez de aquecer toda a bebida. É sempre difícil ver a comida dentro do micro-ondas por causa daquela tela preta na porta, mas ela está ali para impedir que as micro-ondas nocivas escapem. É chamado de escudo de Faraday, que protege e garante que a comida aqueça adequadamente. Alimentos como salgadinhos vêm com cerca de 43% de nitrogênio dentro da própria embalagem. Pode parecer que estão vendendo meio saco de ar, mas é exatamente o contrário. O oxigênio, que é o gás que respiramos, reage com os salgadinhos dentro da embalagem e os deixa rançosos rapidamente. Por essa razão, isso é chamado de oxidação. O nitrogênio, por outro lado, é um gás inerte que ajuda a manter os alimentos frescos, além de protegê-los de quebrar durante o transporte.
Um saco de salgadinhos com essa almofada de gás permite desfrutar desse lanche sem que ele vire migalhas. Os donuts têm furos para que o interior e o exterior assem uniformemente. Antes disso, o interior costumava ser gorduroso e pastoso, enquanto o exterior era crocante. As margens no papel não são para escrever datas e listas de numeração. Elas foram originalmente adicionadas como medida de proteção. Antigamente, os ratos costumavam ser um problema incômodo nas casas das pessoas, e o papel era um de seus lanches favoritos. As margens foram adicionadas como uma segurança para que os roedores mordiscassem o papel em branco em vez de um conteúdo importante. Este buraco oco no palito do pirulito não é para evitar asfixia caso seja engolido. Na verdade, existe para manter o doce no lugar. O excesso dele corre para dentro do tubo oco e para o orifício que, ao endurecer, o mantém no lugar. Se fosse um palito liso, o conteúdo escorregaria facilmente. Os aspiradores de pó vêm com vários acessórios. Mas será que todos nós realmente sabemos para que serve aquele com cerdas longas? Ele é perfeito, por exemplo, para limpar quadros emoldurados, persianas e abajures. Qual é a diferença entre um cabide de madeira e um de plástico? Além de ajudar a manter a forma das roupas, os de madeira e cedro também repelem traças e insetos. O sal não é usado apenas para cozinhar. Ele pode ser utilizado para eliminar cheiros fortes. Esfregá-lo na ponta dos dedos depois de cortar alho deve remover o cheiro. Isso também funciona em sapatos. As torradeiras têm um compartimento secreto na parte inferior que pode ser removido para a limpeza de todas aquelas irritantes migalhas de pão. Se você já teve problemas para pegar bombons da caixa, veja aqueles pequenos buracos ao redor deles. Estão ali para ajudar. Se você empurrar o buraco ao lado do chocolate, ele saltará facilmente. Quando você toma um gole de um copo de café com tampa, isso diminui a pressão do ar dentro. Assim, o ar tenta entrar. Mais sobre tampas de bebidas. Estes pequenos botões permitem que os funcionários dos restaurantes e os clientes também entendam o que tem dentro do copo. Perto de cada botão há um nome. Basta olhar qual deles está pressionado para baixo. Os números nos adesivos das frutas informam exatamente como elas foram cultivadas. Se houver 4 dígitos e o primeiro for 4 ou 3, a fruta foi pulverizada com pesticidas. Se forem 5 dígitos e o primeiro for 9, ela é orgânica. No caso de 5 dígitos e o primeiro for 8, o produto foi geneticamente modificado. Quando você estiver voltando para o carro depois de empacotar tudo o que comprou, use aqueles arcos do carrinho de compras para pendurar as sacolas. Assim, os itens mais macios, como pães, ovos, frutas e vegetais, não serão esmagados pelos mais pesados. Se você não tiver ninguém para segurar a outra ponta da trena ao tentar medir alguma coisa, use um prego nela. Assim, simplesmente prenda a trena nele usando o pequeno orifício que todas elas têm. A colher quadrada que acompanha o McFlurry ajuda a misturar as coberturas do sorvete. A colher vai presa a uma máquina e gira. Cadeados que são usados ao ar livre estragam mais rapidamente por causa da chuva. Está vendo este pequeno buraco na base dele? Ele é feito para borrifar óleo lubrificante ali. Faça isso e a chave voltará a girar na fechadura sem nenhuma dificuldade. Você continua batendo no fundo do frasco de ketchup, mas não sai nada? Aqui vai uma pequena dica. Vire a embalagem em um ângulo e bata no meio do gargalo. Em muitos restaurantes de fast food, os clientes enchem pequenos copos de papel dobrados com uma porção de ketchup ou mostarda. Aqui está a notícia boa. Os copinhos se desdobram e se transformam em pequenas travessas de papel para caber muito mais molho. Aquele buraquinho no cabo de uma panela ou frigideira não serve apenas para pendurá-la na parede. Durante o uso, coloque a ponta do talher no furo e ele ficará apoiado sobre a panela para evitar uma bagunça extra na cozinha. As cerdas azuis ou qualquer outra cor escura da sua escova de dentes servem para lembrar quando é hora de comprar uma nova. Se você perceber que ficaram desbotadas, troque a escova ou a cabeça dela. Muitos carros modernos têm motores codificados por cores. Então, você não precisa ser um mecânico para se encontrar neles. As partes codificadas por cores geralmente são marcadas com amarelo, azul, vermelho e verde. Essas são as partes em que você deve ficar de olho, como vareta, tampa de óleo, sistema de arrefecimento, fluido de freio e fluido do limpador de para-brisa. Praticamente deixe todas as coisas pretas e cinza para os especialistas. Cortar tomate cereja pode ser uma tarefa tediosa, um tomatinho de cada vez.
No entanto, há uma maneira mais rápida de fazer isso. Tente colocar um monte deles entre 2 pratos. Segure o prato superior e corte cuidadosamente entre eles com uma faca. Metades de tomate cereja perfeitamente cortadas. Muitas impressoras coloridas adicionam pontos a documentos impressos sem que ninguém saiba que estão lá. Eles se tornam mais visíveis quando ampliados e fotografados com a ajuda de uma lanterna LED azul. A posição dos pontos revela a hora, a data e o número de série do dispositivo usado durante a impressão. Da próxima vez que você estiver em um avião e pegar o assento do corredor, procure o botão oculto no apoio de braço. Explore perto da dobradiça nas costas e você deve encontrar um botão. Ele libera a trava do apoio de braço, permitindo que ele balance instantaneamente. Uma vez nivelado com o seu assento, ele não pressionará mais para o seu lado. Também lhe dará mais espaço para mover as pernas. As tripulações de voo são conhecidas por usar um sistema de sinos e toques para se comunicar através do avião. Essas mensagens podem ser sobre qualquer coisa, desde o número de lanches restantes, turbulência à frente ou uma tempestade chegando na trajetória de voo. Às vezes, os sinos podem ser um sinal do cockpit para alertar uma mudança de rota ou uma emergência. Fontes que usamos para imprimir documentos, na verdade, costumavam ser nomeadas em homenagem aos seus criadores. Garamond recebeu o nome de seu criador Claude Garamond, um famoso tipógrafo francês que foi contratado pelo rei da França para criar uma nova fonte. Sua fonte se tornou o padrão até o século XVIII. Garamond ainda é uma das fontes mais em conta a serem usadas para economizar tinta durante a impressão. Os cartuchos do Nintendo Switch têm um recurso de segurança oculto que impede que as pessoas os coloquem na boca. Embora não tóxico, o benzoato de denatônio reveste o cartucho com uma substância azeda, apimentada e amarga para evitar que as pessoas os engulam. Sendo um dos sabores mais amargos conhecidos pela humanidade, é comumente usado para impedir que as pessoas consumam coisas as quais não deveriam. Um descascador de vegetais não é apenas para descascar batatas, abobrinha ou cenouras. Tente raspar a cebola para obter fatias finas. Isso acelerará o processo antes de ficar com os olhos lacrimejantes. Fatias finas perfeitas de queijo também podem ser obtidas com o descascador. A águia na parte de trás da nota de dólar tem 13 estrelas acima dela para representar as primeiras 13 colônias. Mas esse não é o único 13. Tem 13 flechas, 13 folhas de ramo de oliveira, 13 frutos de oliveira, 13 estrelas acima da águia, 13 degraus da pirâmide e 13 barras no escudo. Estranhamente, mas provavelmente apenas uma coincidência, as palavras Annuit Coeptis e E Pluribus Unum também têm 13 letras. O limão pode ser usado como desodorante, purificador de ar, polidor, repelente de insetos, clareador de cabelo e para ajudar o arroz a não grudar na panela. Basta espremer um pouco do suco na panela antes de começar a cozinhar. Que tal? Ah, e é com limões que se faz uma deliciosa limonada. Itens de cobre e latão começam a aparecer um pouco manchados com o tempo. Use um pouco de ketchup e sal para trazer de volta seu brilho. Coloque a mistura em um pano e esfregue-a em qualquer coisa que esteja precisando de um pouco de brilho. Cubra cada pedaço da superfície, depois simplesmente enxague e seque. Nada de quebrar suas unhas tentando abrir a argola de um chaveiro novamente. Pegue um removedor de grampos, aquele que se parece com uma boca, e insira os dentes entre as bobinas para abri-lo facilmente. Se a chave ou o que quer que você esteja colocando lá ainda não entrar, basta empurrar um pouco mais até ficar largo o suficiente. Se você tem um iPhone com botão inicial, toque nele 3 vezes para abrir uma lupa. Use o controle deslizante para controlar o zoom, e ele ainda tem uma lanterna opcional se você precisar dessa função no escuro. Perfeito para ler letras pequeninas, encontrar insetos minúsculos e interessantes, ou talvez até olhar atentamente para joias. Pacotes instantâneos de arroz para micro-ondas podem cair se não forem colocados corretamente. Retire as abas inferiores para obter uma base mais resistente e assim cozinhar melhor. Uma maneira fácil, barata e ambientalmente segura de plantar mudas é guardar seus rolos de papel higiênico. Corte os tubos ao meio e coloque-os em um recipiente adequado. Encha-os com terra e sementes e comece a regar. Depois que as sementes germinarem, você pode simplesmente colocá-las no solo com o tubo. Ele vai se desfazer rapidamente. O Windows 10 tem muitos segredos ocultos e ferramentas úteis que não são usadas o suficiente, como o gerenciador de tarefas, gerenciamento de dispositivos e discos e explorador de arquivos. Em vez de pesquisar, basta clicar com o botão direito do mouse no botão Windows ou usar a tecla Windows mais X para abrir o menu.
Como minimizar rapidamente todas as janelas, exceto a ativa, sem usar a função Mostrar a área de trabalho? Com o Windows 10, tudo o que é necessário é pegar a janela pela barra de título e mexer um pouco. Todas as janelas inativas serão minimizadas e aquela ativa permanecerá aberta. Um pudim ou iogurte sem colher não precisa ser uma tragédia. Não se preocupe, há um truque que você pode fazer com a tampinha de alumínio. Ela pode ser dobrada para formar uma colher. Melhor do que usar os dedos, hein? Então, o que você acha dos banheiros públicos? Pavorosos? Eu sabia. Mas já se perguntou por que as portas dos sanitários raramente vão até o chão? Bem, acontece que não há uma, mas várias razões totalmente válidas para não fecharem as cabines dos sanitários. Algumas são óbvias, enquanto outras são meio inesperadas. Pronto para descobrir? Aqui vamos nós! Se uma pessoa perder a consciência ou tiver outra condição médica urgente em uma cabine de banheiro totalmente fechada, pode levar horas até que alguém perceba. E como você sabe, em casos de emergências, cada minuto conta. Se houver uma lacuna entre o chão e a porta do sanitário, os outros visitantes perceberão imediatamente que há uma pessoa desmaiada. Além disso, nesse caso, não há necessidade de arrombar a porta, pois o socorrista pode passar por baixo dela pela abertura e destrancá-la por dentro. O espaço abaixo da porta da cabine ajuda os visitantes a ver que há alguém dentro e evita importunar a pessoa que está no banheiro. Você sabe como funciona. Vemos os pés de alguém dentro da cabine e procuramos outro banheiro desocupado, ou esperamos a nossa vez. Além disso, quando as portas dos banheiros públicos não chegam até o chão, isso evita filas desnecessárias. As pessoas podem calcular quanto tempo vão gastar esperando por uma cabine desocupada e decidir se estão a fim de esperar ou se preferem procurar outro banheiro. As cabines totalmente fechadas são mais propensas a proporcionar uma experiência indesejadamente inesquecível, uma vez que não é tão fácil se livrar dos cheiros lá dentro. As cabines abertas, ao contrário, têm uma ventilação muito melhor, o que é essencial quando se trata de banheiros públicos. Graças à circulação de ar, os maus odores se dissipam mais rápido, mas ainda não rápido o suficiente para mim. Um motivo mais óbvio, e provavelmente um dos mais comuns, é que as cabines de banheiro com aberturas são mais baratas. Para produzir uma porta assim, é necessário menos material. Portanto, custa menos para fazer, comprar e instalar essa porta. Um detalhe muito importante para os empresários. As divisões simples das cabines são bem mais fáceis de instalar, pois não dependem da altura do teto ou da regularidade do piso. Mas, se você decidir encomendá-las do chão até o teto, isso exigirá muito mais esforço, como ajuste personalizado e corte preciso. Para muitas empresas, todo esse problema não faz nenhum sentido financeiro. Deixar um espaço sob a porta do banheiro desencoraja todo tipo de comportamento inadequado. Psicologicamente, quanto menos protegida e fechada uma pessoa se sente, menos provável é que ela faça algo prejudicial e arriscado. Se um banheiro público vai até o chão, isso permite que as pessoas sintam que estão em particular. Como resultado, não hesitarão em, digamos, pichar ou danificar o local de qualquer outra forma. Além disso, com uma lacuna sob a porta, outros visitantes verão que alguém está causando problemas e interromperão a atividade imediatamente. É quase impossível sair de um banheiro totalmente fechado por conta própria quando a fechadura trava. Você ficaria preso lá dentro e precisaria pedir ajuda. Por outro lado, quando um vaso sanitário tem uma abertura embaixo da porta, em caso de emergência você pode escapar facilmente rastejando por baixo dela. Imagine a situação de pesadelo quando, depois de fazer suas necessidades, de repente você percebe que não tem papel higiênico na sua cabine. Infelizmente, se nesse momento você estiver em um sanitário totalmente fechado, ninguém poderá te salvar. Mas se teve a sorte de passar por esse trágico problema em uma cabine com uma abertura embaixo da porta, pode engolir seu constrangimento e pedir ao vizinho para te salvar entregando-lhe um pouco de papel. Você já passou por algum momento embaraçoso como esse em um banheiro público? Conte pra gente nos comentários. Os sanitários totalmente fechados dão aos visitantes uma sensação confortável de isolamento. Eles abafam o barulho da circulação no banheiro e, como resultado, as pessoas perdem a noção de que outros estão esperando a sua vez. Elas ficam mais relaxadas e passam mais tempo fazendo suas necessidades. Mas, quando uma cabine de banheiro não é totalmente fechada, os visitantes tendem a ter mais pressa, o que acelera a circulação e elimina as filas do banheiro. A última, e provavelmente a mais visível razão para deixar a lacuna na porta, é que ela facilita a limpeza dos banheiros. O profissional da limpeza pode simplesmente passar o esfregão por baixo das portas, em vez de perder tempo abrindo e fechando cada uma delas. Você pode imaginar a economia de tempo que acontece num banheiro grande? O mesmo vale para a limpeza pesada do piso. Quando há espaço aberto para o fluxo da água, a limpeza se torna mais rápida e eficiente. Amigo, guarde essas dicas para quando você estiver em uma festa cercado por pessoas detestáveis e que não te deixam falar uma palavra do início ao fim.
Basta puxar um desses assuntos de fato sobre banheiros públicos e ver a velocidade com que você consegue dispensar essa turma. Eu te disse que esse material era útil. Ok, agora entendi. Eu prometo que nunca mais vou reclamar de buracos embaixo das portas dos banheiros públicos. Mas aqui está outra pergunta que me intriga. Por que a maioria das portas principais do banheiro abre para dentro? Quero dizer, aquela porta que quando entramos devemos empurrar e quando saímos devemos puxar. Não faria mais sentido se fosse ao contrário? Dessa forma, você não precisaria tocar na maçaneta da porta com as mãos recém-lavadas ao sair. Basta empurrá-la com o ombro e você está livre. Mas não, mesmo que isso não seja a realidade em todos os banheiros públicos, para sair da maioria deles você precisa tocar na maçaneta. E qual o problema? Bem, primeiro, isso impede que a porta bloqueie o corredor. Imagine que tenha muita circulação no banheiro. Como resultado, se a porta fosse do tipo empurre para sair, ela ocuparia ainda mais espaço e faria com que as pessoas que caminham pelo corredor se aglomerassem na porta. Além disso, ao lado de muitos banheiros públicos há armários, bebedouros e outras funcionalidades. Uma porta que se abre para fora causaria muitos transtornos para quem precisa usar essas coisas. Você pode imaginar como seria difícil transitar pelo corredor se houvesse uma emergência? As portas do banheiro não devem atrapalhar ou bloquear a circulação em caso de evacuação. Outra razão para a existência daquelas portas empurre para entrar em banheiros públicos é a segurança. Primeiro, essas portas têm fechadura e dobradiças por dentro. Ninguém consegue te trancar no banheiro. Em segundo lugar, se houvesse uma porta empurre para sair, ao abri-la rápido demais, você poderia machucar alguém que estivesse passando por ali naquele momento. Além disso, as portas que abrem para dentro ajudam a dar um jeito nos odores desagradáveis, tão comuns em banheiros públicos. O fato é que, quando você abre a porta do banheiro, um pouco de ar fresco e sem cheiro de fora é sugado para dentro e ajuda a dissipar os maus odores. Quanto às portas que abrem para fora, o padrão seria o oposto. O ar fedorento seria constantemente sugado para fora do banheiro. Você provavelmente vai concordar que, quando está no banheiro, quer um pouco de privacidade. Mas, ao mesmo tempo, uma porta que se abre para fora do banheiro oferece aos visitantes e transeuntes uma visão muito maior e restrita do que está acontecendo dentro do banheiro do que uma que se abre para dentro. Uma porta empurre para entrar também faz sentido se você estiver indo ao banheiro para lavar alguma coisa nas suas mãos. Dessa forma, você pode usar o ombro para abrir a porta do banheiro e não precisa tocar na maçaneta. E finalmente, de acordo com minhas observações pessoais, as pessoas costumam ter mais pressa quando entram no banheiro do que quando saem. Nunca se sabe. Talvez aqueles preciosos segundos salvos por uma porta empurre para entrar evitem que alguma pobre alma passe por vários momentos extremamente desagradáveis.